Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O 14º Congresso Brasileiro do Algodão termina hoje em Fortaleza, no Ceará. Tecnologia, produção, comércio, rastreabilidade, sustentabilidade são alguns dos temas discutidos no evento. Durante 3 dias, cerca de 3.500 pessoas vindas de 25 estados brasileiros e 19 países diferentes acompanham 114 palestras e também as novidades dos expositores. Todos os elos da cadeia da cotonicultura se reúnem aqui. O momento que a gente reúne todo o setor da cotonicultura, né? Desde os produtores, os nossos técnicos, nossos agrônomos, nosso pessoal que trabalha com o mercado, trabalha com insumos. Então é o momento de fazer esse network e principalmente trazer conhecimento para dentro da porteira, trazer conhecimento para todos os elos da nossa cadeia, para que faça o melhor possível e consiga também, inclusive, trabalhar com a melhor algodão do mundo, que é o algodão brasileiro. Nós direcionamos produtos, pesquisa, justamente pensando na cultura do algodão. Hoje o Brasil está num contexto de ser o 3º maior produtor do mundo e o 2º maior exportador de algodão. Então a Mosaic ela direciona os esforços para desenvolvimento de produto, olhando para a sustentabilidade também da cultura em si e buscando altas produtividades. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participou do Congresso e falou sobre a superação e as perspectivas para o setor. Roberto Rodrigues disse que o Brasil precisa ser protagonista no fornecimento de tecnologia para o desenvolvimento da agricultura. Tem uma convicção muito clara de que o mundo hoje vive acossado por 4 fantasmas tenebrosos, que são segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas e desigualdade social. Esses 4 fantasmas estão destruindo a democracia no mundo inteirinho e a paz universal também. É preciso eliminá-los. Quem tem que eliminar esses fantasmas é o agro mundial. Mas o Brasil tem um papel protagônico nesse processo que nunca teve antes. É liderar esse processo. Por que liderar esse processo? Porque o Brasil é o único país do mundo que desenvolveu uma tecnologia tropical sustentável, competitiva e eficiente. De modo que o Brasil tem que ser o protagonista mais do que exportador de alimentos, de fibra, de energia, de combustível. Exportador de tecnologia, de conhecimento, de know-how, para ensinar esse mundo tropical a produzir adequadamente alimentos e algodão. Então entra na tua resposta, na tua pergunta. O Brasil tem um papel hoje novo na humanidade, que é se transformar no grande professor de sustentabilidade no agronegócio para gerar comida, energia, resolvendo as questões climáticas e gerando emprego para melhorar a questão social. Então esse é o desafio que todos temos que enfrentar. Ninguém está fora desse projeto. Então, o Brasil, a gente já sabe do tamanho, da potência, da pujança, e hoje se fala muito na produção sustentável, que é realmente uma necessidade, uma realidade em boa parte da produção brasileira. É possível produzir mais na mesma área, desenvolvendo tecnologia, tecnificação do campo, como o senhor disse. Exatamente. Intensificar o processo, fazendo conta, olhando o mercado, olhando os cenários, dando conta para fazer aquilo que é correto, tecnicamente, ambientalmente, socialmente falando. Sustentabilidade. Esse é o processo. E nós vamos vencer isso porque nós temos essa capacidade. Por isso que eventos assim são tão importantes, quando a cadeia está reunida, grandes dispensadores, entendedores, desde o produtor até quem desenvolve a tecnologia, quem pesquisa, faz a máquina. Então é importante esse momento para que essas questões sejam levantadas e venham à tona. Você tocou num ponto importante, minha filha. A cadeia de produção tem elos. Todos têm que ter a mesma força, porque senão vai romper a cadeia no mais fraco. E é sempre o produtor. Então é essencial que haja essa uniformidade de comportamento na cadeia para que todos participem dos mesmos resultados igualitariamente. Os agricultores do Distrito Federal se reuniram para um dia de campo do circuito de treinamento agro em Braslândia. O evento teve o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e tratou sobre as culturas do tomate e do morango.
Os produtores rurais tiveram um dia inteiro de aprendizado, na teoria e na prática. Eles participaram do dia de campo do circuito de treinamento agro. Aqui no Distrito Federal, todo mês a gente faz uma atividade dessa. A gente seleciona dentro dos nossos cases de sucesso da assistência técnica e gerencial, né, dos produtores que são assistidos pelo Senar, uma propriedade que seja modelo, ou que está tendo alguma inovação, ou que a gente possa ver uma realidade diferente. Aí a gente traz diversos produtores para que eles possam, né, ter uma imersão teórica, né, eles assistem algumas palestras, né, e aprendem um pouco mais sobre aquela tecnologia, aquela cadeia produtiva, e depois eles têm uma parte prática em que eles veem na prática aquilo que a gente comentou, quais são os ganhos que o produtor conseguiu, né, quais são as inovações que estão sendo utilizadas em campo. O tema desta edição foi a olericultura, especificamente das culturas do morango e do tomate. E a propriedade que foi escolhida para esta edição do Dia de Campo é essa daqui, a propriedade do Valfredo. Ele que cultiva morango, onde nós estamos, e também tomate. O Valfredo, ele faz essas plantações, está nessa área há mais de 20 anos, mas há apenas 5 meses passou a ter a orientação do Senar. E, Valfredo, como é que tem sido esses 5 meses? Aplicando as tecnologias, as orientações, colocando em prática aquilo que eles repassam, por exemplo, nesses dias de campo. Você já sentiu uma diferença aqui na sua produção? Sim, a diferença ela veio tanto na sanidade das plantas, né, que nós tivemos vários problemas, tanto no tomate quanto no morango, e o resultado veio de imediato. Você vê, são 5 meses de assistência e já conseguiu dar um resultado assim fantástico. No tomate nós tivemos uma economia muito grande, uma economia tão grande que ela está representando hoje quase 70% de economia em adubação. No morango você também percebeu essa diferença? Percebi também. O morango nós tivemos alguns problemas também e ele controlou a irrigação, ele controlou os defensivos e controlou a forma de irrigação. Então esse conjunto que o Denilson trouxe para nós deu um resultado muito satisfatório. E como é que é hoje você receber na sua propriedade todos esses produtores que estão vindo aqui para pegar esse conhecimento e, claro, né, um conhecimento na prática? Então, para nós é um prazer, né, porque eu não quero guardar para mim o que eu estou aprendendo. Eu tenho que colocar para fora. E como é que é? Eu tenho que mostrar. Então, os produtores estão aí, vão tirar as dúvidas. O pessoal do Senar está aí para poder explicar como é que funciona. E, para mim, além de resultado que eu estou tendo, eu consigo transmitir esse resultado para as outras pessoas também. Quem participou do Dia de Campo pôde conhecer e aprender um pouco mais sobre equipamentos para monitoramento de plantas, como extratores de solo, tensiômetros, leitores de seiva e ajustes nutricionais. Aqui a gente tem vários equipamentos que a gente consegue monitorar os sinais de planta. A gente consegue fazer uma avaliação de seiva direto na propriedade, avaliar individualmente cada nutriente, fazer uma avaliação, por exemplo, de cálcio, de potássio, de magnésio, a quantidade de sais que tem na folha da planta e em um tempo de meia hora a gente passar um laudo para o produtor e ele fazer a correção que precisa ser feita naquela planta. Também houve palestras sobre legislação previdenciária rural, inovações tecnológicas e linhas de crédito. O Sebrae divulgou os resultados da pesquisa Ecoar sobre o turismo rural em Mato Grosso do Sul. Os dados foram divulgados durante uma coletiva de imprensa em um dos empreendimentos que fazem parte da Rota Serra e Charme. O cenário paradisíaco explica por si só o motivo de ele ser um destino tão procurado por turistas do Brasil e do mundo. O distrito de Camisão, na região do município de Aquidauana, é um dos que tem se destacado por seu potencial para oferecer atividades ligadas ao ecoturismo. Segundo a presidente da Ecopache, atualmente a região oferece 213 leitos, restaurantes que oferecem cerca de 140 refeições ao dia e mais de 100 pessoas visitam o distrito nos finais de semana. O objetivo é de aprimorar ainda mais os serviços. Seguindo nesse preceito, nós estamos tentando melhorar o que já existia. Não estamos nessa loucura agora, vamos subir o Morro do Chapéu, que ninguém foi, vamos para o Morro Azul, enfim. Mas
Com esta cautela, nós já oferecemos a gastronomia. Se você olhar hoje para os nossos restaurantes, eles já têm uma pegada, vamos assim dizer, de melhor harmonia dentro do conceito, né, que nós queremos trazer. O distrito de Camisão faz parte da rota Serra e Charme Paxixi. A região oferece atividades como canoagem, pesca, trilha, flutuação, restaurantes e pousadas com toda a tranquilidade e o charme rústico do interior. No ano passado, 13 empreendimentos receberam o suporte do Sebrae, que capacitou os agentes do setor e assim proporcionaram uma experiência ainda melhor aos turistas. O nosso potencial turístico é enorme, então quando uma comunidade desperta para esse mercado, é fundamental que ela receba o apoio da qualificação, o apoio da adoção de normas, procedimentos, até para que o meio ambiente continue preservado, para que os empreendimentos ganhem a sua qualificação, é bem receber. De acordo com a pesquisa Ecoar, realizada pelo Sebrae, o Brasil é apontado como líder em biodiversidade entre todos os destinos avaliados e está em primeiro lugar na lista de 50 países quando se trata de ecoturismo. A pesquisa também aponta que no estado de Mato Grosso do Sul, 83% das empresas atuam no setor, ficando atrás apenas de Mato Grosso e Maranhão. A dona Sandra deixou de lado a tranquilidade da aposentadoria para fazer parte dos empresários do ramo. Hoje, ela e o marido são proprietários de um pesqueiro na região de Camisão. Eu posso oferecer o meu empreendimento para outras pessoas desfrutarem, que é o próximo, né? Que esse é o objetivo. As altas temperaturas que deixam o tempo ainda mais seco têm causado incêndios pelo país. No campo, o fogo já atingiu muitas lavouras, como é o caso da cana-de-açúcar e que nós mostramos aqui no Record News Rural. E esse clima aumenta ainda um outro desafio, o da logística. O que fazer para a colheita não perder a qualidade durante o transporte? Quem chega para dar um panorama para a gente é o Larry Carvalho, que é advogado e especialista em logística, direito marítimo e agronegócio. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre um tema tão importante para a nossa economia. Muito obrigada. E olha, é um tema estratégico, né? Porque a gente sabe como o produtor tem enfrentado muitos desafios com as mudanças climáticas que já chegaram. E depois, quando tudo dá certo na colheita, ainda tem essa questão do transporte. A gente sabe da importância também do transporte rodoviário, mas a mercadoria pode se perder realmente por causa do clima, né? Então, quais são os principais entraves e o que a gente precisa melhorar, primeiro falando desse transporte rodoviário, doutor? Bom, assim, quando a gente fala essa questão do clima, efetivamente, estamos diante de uma realidade bem diferente no transporte como um todo e na logística no panorama global. Por que eu digo isso? Quando a gente começa a pensar em clima, é uma situação que até 5 anos atrás não era algo que afetava tão de forma direta o transporte, seja marítimo, rodoviário ou qualquer outro tipo de transporte que compõe a cesta de logística. E efetivamente, de 3 anos para cá, a gente tem visto cada vez mais não diria nem o meio ambiente, mas a questão do fator clima como um efeito externo que impacta e aumenta o custo do transporte como um todo, está a nível global. Então a gente pega nos Estados Unidos a crise que eles tiveram com a seca do Mississippi, a gente pega a crise mais recente no Canal do Panamá, que está com quase 30% da sua demanda reduzida, tendo em vista a seca lá no Panamá, no Canal do Panamá e dos rios do país. E aqui no Brasil também, o que o Brasil tem enfrentando desde o ano passado com as secas também. Então, efetivamente, tem sido um problema grande, um problema, como você falou, que ocasiona geralmente um problema em relação à carga, perca de carga. Geralmente a gente vê isso muito, principalmente nos números de qualidade da soja, né? E principalmente o aumento das demandas de claim de questão de qualidade também, de quando essa carga chega no destino final, principalmente na China, que começam a ter os claims,
arguindo que a carga não chegou no mesmo padrão de qualidade. E isso é um problema bem sistemático que o Brasil enfrenta pela viagem já longa de transporte marítimo dessa carga que sai aqui do Brasil até chegar na China, e se agrava ainda mais com toda essa problemática de seca, que ocasiona muitas vezes essa carga ter alguns pontos já mais delicados, com alguns tipos já de avaria, tendo em vista a situação da carga. Então, sem dúvida alguma, a seca tem sido um fator extremamente influente aí não só na qualidade, mas também no tempo dessa carga chegar ao destino final, e no final também temos o impacto dela diretamente no custo logístico da exportação. Bom, então primeiro vamos falar da exportação. Um exemplo, por exemplo, Emirados Árabes Unidos. Por lá, praticamente todas as frutas, um exemplo, vamos pegar o setor de frutas, as frutas são importadas. E nos supermercados tem lá preço, por exemplo, do mamão brasileiro, de mamão de outro país. Esses desafios logísticos já podem encarecer o nosso produto e a gente perder competitividade lá fora. E ainda, com o agravante do clima, isso pode prejudicar ainda mais o nosso preço lá fora, doutor? Bom, eu diria que sim. Eu diria que talvez no setor de frutas não seja um impacto tão direto na logística de frutas. Eu diria que o impacto maior é na logística efetivamente de soja e milho. Por que eu digo isso? Porque afeta muito o transporte do que a gente chama do Arco Norte. Eu explico isso um pouco mais. Mas, sem dúvida alguma, o setor de frutas está sofrendo uma problemática não em relação a propriamente dito custo logístico atinente à seca. Por quê? Porque boa parte da carga que é exportada de frutas vem do Nordeste. Então, você não depende de regiões que a seca influencia o transporte propriamente dito. Diferentemente da carga de soja e milho, que é escoada principalmente pelo Arco Norte, principalmente pelos rios do norte do Brasil, pelos portos de Vila do Conde, Santarém, Santana e Taquatiara. E nessa região, sim, existem algumas certas restrições, principalmente no transporte hidrográfico, né, o transporte de rios, dessa soja e do milho também, através de barcaça, que começam a ter restrições, inclusive já se especula que nos próximos dias deve começar a restrição de navegação noturna das barcaças e comboios de transporte de soja e milho para os portos de carga, né, da região. Então, aí sim começa a ter um impacto efetivo no custo atinente à seca. Porque quanto maior a restrição, maior aumenta o tempo de deslocamento, maior aumenta também o custo, porque muitas vezes a barcaça está tendo que navegar com uma capacidade ociosa, né? com um frete morto, assim por se dizer. Ou seja, ela tem uma capacidade de transporte, ela está navegando com uma capacidade bem mais reduzida, para não ter perigo de tocar o fundo, né? Ou seja, de ter algum encalhe. Então, exatamente para aliviar, tendo em vista os menores níveis do rio, essas barcaças estão navegando com menor volume de tonelagem e, com certeza, isso afeta bastante nos preços, né? Então, a gente tem um impacto grande no mercado de soja e milho. E não só esse impacto, como você começa a ter restrições nos portos do norte do Brasil, a tendência lógica e natural é que os traders começam a mandar por transporte rodoviário carga para Santos e Paranaguá. Por que eu digo isso? Os portos do norte são muito utilizados pelo benefício logístico, porque o custo interno para você fazer esse transporte, eu diria, multimodal, na verdade não é nem multimodal, mas a integração de modais que você tem no transporte para o norte favorece um menor custo logístico, algo em torno de 30%, principalmente para a carga no norte do Mato Grosso. Então você utiliza uma parte do transporte rodoviário e uma parte do transporte de rios, e isso barateia o custo. Por isso que é utilizada essa logística. Então, quando você começa a ter um impacto de redução da logística pelo norte, essa carga começa a voltar para Santos e Paranaguá, causando, eu diria que, aí sim, congestionamento nos portos do sul e sudeste do Brasil. E a consequência natural desse congestionamento, como aconteceu de forma muito drástica no passado, é aumentar o custo do produtor e do exportador brasileiro com o custo de demurragem da embarcação parada, né? Ou seja, a embarcação vem para carregar essa soja de milho no Brasil,
quanto mais tempo essa embarcação passa aguardando a atracação em portos brasileiros, é um custo diário que é pago isso para o dono do navio, o armador. Então, sem dúvida alguma, além de ter um custo logístico aumentado, vamos dizer assim, na região norte do Brasil por causa da seca, a gente também tem um custo maior logístico, principalmente depois nos portos do sul e sudeste, quando essa carga começa a migrar e descer de volta para Santos e Paranaguá. Então, assim, só para se ter uma noção, e ano passado foi teve uma catástrofe bem maior, né, uma situação bem mais desafiadora, porque batemos o recorde de safra de milho, e além de termos batido a safra de milho, tivemos um problema grande, como a gente está tendo esse ano de seca, mas juntou esses dois fatores e a gente teve o ápice, eu diria, de portos congestionados no Brasil. Para se ter noção, o topo que chegamos para o mês de agosto do ano passado foram 138 navios aguardando para atracar em portos brasileiros para carregar soja e milho. E nesse ano agora de 2024, no mesmo período de agosto, teve uma redução bem grande disso. Na verdade, você só tinha mais ou menos ali em torno do pico, no nível de pico, no mesmo período, mês de agosto, 68 navios. Ou seja, o aumento que tivemos ano passado, principalmente pelo aumento da soja e pelo aumento também da necessidade dos portos sul e sudeste pela carga saindo do norte e descendo, né, por causa da seca, congestionou bastante os portos brasileiros, principalmente sul e sudeste, gerando um custo bem grande de demurge para empresas brasileiras. E esse ano, obviamente, a gente está sofrendo bastante com safra, isso está impactando e começando a impactar esses números no escoamento de carga para o norte do Brasil, mas, de certa forma, teve já uma quebra da safra de milho, já tem uma previsão de redução muito grande, né? A gente, ano passado, exportamos coisa de 55 milhões de toneladas de milho, esse ano os últimos números já reduzem para algo em torno de 41, 43 milhões de toneladas, a expectativa mais ou menos nesse patamar, então já reduz aí coisa de 10 milhões de toneladas. Então, assim, sem dúvida alguma, isso não está exercendo uma pressão ainda maior de congestionamento dos portos brasileiros, o que é, pelo menos, de certa forma, uma coisa menos ruim, assim, por se dizer, diante dessa situação de realmente problema logístico na região norte. Por que eu digo isso? Porque permite que essa carga saia, de certa forma, pelo menos em parte, da região norte e possa descer para a região de Santos e Paranaguá sem ter um impacto tão grande no congestionamento portuário, né? Porque os números estão menores de navios. Pois é, e segundo o monitoramento do governo, o Rio Silimões chegou ao menor nível da história na semana passada, inclusive Manaus pode ficar isolada em relação ao transporte fluvial dentro de 30 dias. A gente sabe que no campo tem muito produtor que consegue investir na irrigação, mas quando a gente fala em logística, o investimento é estrondoso, né? Precisa ter um planejamento de longo prazo. Nesse sentido, uma vez que a gente já sente esses impactos na pele, não só o Brasil, mas o mundo todo, mas aqui, de forma estratégica, o Brasil precisa mudar alguns posicionamentos para encarar de frente esse problema climático? Sem dúvida alguma, é extremamente importante. O governo federal tem tentado desempenhar um papel na parte de dragagem dos pontos mais importantes e que mais impactam a região do norte do Brasil. Porém, como todo investimento e toda obra que alcance o setor de infraestrutura sempre termina sendo bastante problemático. Por que eu falo bastante problemático? A gente tem várias obras de dragagem que no momento estão paradas, não foram para frente licitação por judicializações. Então, essa é uma das problemáticas de obras de infraestrutura no Brasil, algo recorrente, e uma dragagem é extremamente necessária na região. Do outro lado, o que o governo federal tem feito para amenizar isso e esses problemas recorrentes de dragagem é o estudo e o trabalho, vamos dizer assim, herculano que o Ministério dos Transportes tem feito, e isso iniciou desde lá com o ministro Tarcísio também, enquanto ministro da parte de portos, é a questão da concessão de hidrovias do Brasil. Então, já se fala de termos a primeira concessão de hidrovias no Brasil esse ano, e no próximo ano, provavelmente de Solimões e Tapajós também devemos ter, desse ano provavelmente do Rio Madeira,
Então, assim, a concessão de rios que o Brasil tem feito, um estudo de como fazer essa concessão, de como seria a concessão, de como seria a cobrança também da concessionária em relação à utilização das hidrovias do Brasil, é algo que provavelmente deve auxiliar isso, porque é algo que vai facilitar e vai forçar também ao concessionário realizar dragagem recorrente e, eu diria que cotidianamente, né? Ou seja, você vai ter uma dragagem constante das hidrovias, que vai evitar, sem dúvida alguma, esses problemas, ou pelo menos amenizar esses problemas durante seca. São essas necessidades de dragagem em pontos específicos, que muitas vezes, por estar na mão do poder público, termina demorando por toda a necessidade de licitação e por toda a necessidade de passar por todas as etapas. E assim, além disso, eu diria que, obviamente, além de investimento necessário nas hidrovias brasileiras, sem dúvida alguma, é extremamente necessário voltarmos a falar de ferrovias. Quando eu falo voltarmos a falar sobre ferrovias, eu falo principalmente do Ferrogrão e outros projetos que temos, mas o Ferrogrão excepcional que volte para a pauta do STF. Hoje, a Ferrogrão teve seus estudos de licença ambiental suspendido por ordem do STF, por entendimento que teria alguns problemas de legalidade numa eventual licitação para a construção da Ferrogrão. E é interessante termos outras opções que não apenas hidroviárias para podermos escoar a carga brasileira, principalmente para o norte, né? Caso contrário, sempre, mesmo tendo o Arco Norte, sendo corredores, né? Corredores que eu digo, porque temos o corredor do Pará e o corredor do Amazonas, extremamente importante para o agronegócio brasileiro, porque temos uma redução logística com a utilização deles. Se tivermos aí, continuarmos com o problema de seca, sem dúvida alguma, não serão corredores tão atraentes e tão benéficos para o produtor. Então, sem dúvida alguma, é necessário esse investimento privado, investimento público, que importa que esse investimento venha para as hidrovias do Brasil. Exato, a gente continua acompanhando, porque, inclusive, para o consumidor brasileiro, certamente tem aumento de preço, né? Uma vez que perde no campo e o transporte fica complicado, a gente também paga mais caro. Doutor, muito obrigada pela análise, um bom dia, até a próxima. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. MPS em grânulo único.